Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este é mais um episódio do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões a respeito da Palavra de Deus. E o tema de hoje está muito interessante. Nós vamos refletir sobre o propósito de Deus no sofrimento que nós passamos. Mesmo em meio às adversidades, a mão de Deus ela está controlando, movendo, todas as coisas para o nosso bem. E nós vamos compreender isso hoje. Quero, inclusive, convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente também abaixo a sua experiência e vamos juntos crescer, em graça e no conhecimento que vem da eternidade. Vou deixar também um abraço a todos que já estão inscritos no canal, meus amigos. Obrigado pelo apoio, por estarem comigo, nessa trajetória. E fico muito feliz se de algum modo as palavras que tenho trazido têm tocado o seu coração, para que você também possa crescer nessa jornada de evolução espiritual com Deus. E o texto base de hoje se encontra no livro de Romanos 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? E esse texto ele tem uma importância muito grande na minha vida, na vida de minha família. E ele surgiu de uma experiência que meu pai teve em um momento de dor. Não vou trazer muitos detalhes aqui, fica até para uma próxima oportunidade, em algum dos quadros também desse canal, talvez no quadro de testemunhos espirituais, podemos detalhar melhor essa experiência. Mas de fato, meu pai estava passando por essa adversidade, um momento de luto na família, e ele foi buscar a resposta de Deus. Ainda não tinha uma vida de muita intimidade com Deus, mas em meio àquela aflição, ele foi buscar essa resposta, um conforto, um consolo de Deus para a vida dele. E ele consultou a palavra, com os olhos fechados, orou e colocou o dedo em um texto aleatório e caiu justamente nesse capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu pai ali compreendeu que aquela dor, aquele sofrimento, tinha um propósito maior na vida dele. Qual era esse propósito? Moldá-lo, olha só a continuidade do capítulo, moldá-lo através do Espírito Santo. Então era um momento de prova que ele passou, e na prova, o vaso ele é colocado no fogo, onde ele ganha forma. O vaso, o oleiro primeiro molda esse vaso, depois passa o vaso pelo fogo, onde ele adquire solidez, estrutura. Então meu pai entendeu que ele estava ali passando por uma prova difícil, pela dor, mas esse fogo foi o que o transformou e o moldou de uma forma mais próxima à imagem do Filho de Deus. Para que assim, olha só, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós vemos que às vezes a dor na nossa vida, ela é uma oportunidade de nós nos achegarmos mais a Deus, buscarmos esse novo nível de vínculo com o nosso Pai e permitirmos que Ele cumpra a vontade dEle, o propósito dEle nas nossas vidas. A palavra do Senhor fala também que os planos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Nós vemos apenas uma pecinha do quebra-cabeça. Outro dia, eu conversando com uma amiga, falei isso, inclusive sobre os momentos de dor que já passei também e que minha família passou. E houve essa metáfora, de que a vida é como um grande quebra-cabeça. Nós só enxergamos uma pequena peça daquela. Às vezes está todo o resto embaralhado. Mas Deus, na mente de Deus, Ele vê a imagem completa, formada. Desde antes de você ter nascido, Deus já o conhecia. E até o cumprimento da sua vida passageira aqui nessa terra, a gente não chega nem a 120 anos, se chegar é muito, e cansado, com dores, com enfermidade. Mas
nessa pequena trajetória nossa, Deus ele tem um propósito para você e para mim. E que propósito é esse? Mais uma vez, é fazer que você manifeste os atributos dele mesmo, na figura do Senhor Jesus Cristo, o ser humano perfeito. Então, durante a nossa caminhada, vão surgindo situações que nos dão a oportunidade de que nós possamos nos moldar, ou sermos moldados pelo poder do Espírito Santo, segundo a imagem do seu Filho amado, Jesus Cristo, né? Do Filho de Deus. E o Senhor nos fala que Ele predestinou a todos nós a esse projeto de antemão, né? Anteriormente, muito antes de que você sequer tomasse consciência acerca disso. E o versículo 30 fala assim: e a esses que Ele chamou, aos que Ele predestinou, Ele chamou. E aos que chamou, esses justificou. E aos que Ele justificou, a esses também glorificou. Todos nós temos algum momento que nós identificamos como o chamado de Deus. Talvez você ainda não tenha tido ainda uma grande experiência com Deus, mas ainda há tempo de o Senhor se revelar a você. Ele tem muitas formas de falar conosco. E quando Ele se revela, que Ele atende a sua necessidade, Ele responde a alguma dúvida, Ele se manifesta pelos dons espirituais, pelo sonho, pelas palavras proféticas, revelação. Às vezes usa, inclusive, as pessoas que estão ao nosso redor para mandarem mensagens da parte de Deus, que confirmam nossas orações. Então, quando nós compreendemos que Deus Ele está se manifestando, essa é a experiência do chamado. Deus está mostrando: eu estou vivo e eu ouvi a sua oração e tenho promessas para a sua vida. Foi assim com a minha vida, foi assim com a vida de meu pai, da minha família e de muitas pessoas. E uma vez que Ele chama você e você aceita esse chamado, aceita de forma inclusive pessoal, né? É necessário uma decisão racional de dizer: eu aceito o chamado de Deus na minha vida e vou segui-lo. Renunciar a alguns hábitos que me afastavam desse vínculo com Deus, que me mantinham distante de Deus, e agora vou aceitá-lo como meu Salvador, meu Pai. Quando isso ocorre, o Senhor Ele justifica, né? Aqui o texto fala: aos que Ele chamou, esses também justificou. Que justificação é essa? Essa justificação é através do sacrifício de Cristo, seu Filho, que Ele, quando padece na cruz, Ele paga todos os pecados da humanidade para reconectar você e eu também, novamente, com o Pai. O pecado é que coloca separação entre o homem e Deus, entre o ser humano e a dimensão da eternidade. Mas aí Cristo vem como ser humano perfeito, como Cordeiro de Deus e também como Deus, com os atributos do Pai, que Ele fala a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. As palavras que eu vos tenho dito, eu ouvi da parte do Pai. Essas eu vos tenho ensinado. Então, quando isso ocorre, esse sacrifício vivo de Cristo, Ele nos justifica de todo pecado. Não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é quando nós não queremos de forma alguma aceitar a cura de Deus e blasfemamos e questionamos inclusive a operação espiritual que Ele concede nas nossas vidas. Mas isso é uma coisa muito rara de acontecer. Enquanto existir remorso, há a possibilidade de perdão, porque o Senhor se agrada do coração contrito, né? O coração que reconhece que é falho, que é pecador, que somos imperfeitos. O Senhor não se agrada do soberbo, que acha que não precisa do perdão de Deus. Então, a esses que são contritos de coração, mesmo por mais pecados que você julgue ter, o Senhor, Ele está com o perdão dele disponível para lhe justificar. E, uma vez justificado, aí você passa a ser o quê? Herdeiro de Deus. Você será glorificado com Cristo. Paulo diz, né? Nós morremos com Cristo na cruz, os nossos velhos hábitos, a nossa perversidade interior, a falta de amor ao próximo, o ego, a ganância, a iniquidade, a inveja, tudo que for fruto da carne negativo, isso ele morre com Cristo na cruz. Isso deve morrer e ser esquecido, para que você possa renascer, ressurgir com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós devemos também ressurgir, renascer da água e do Espírito, né? Para que possamos ter acesso ao reino de Deus. É o Espírito Santo
que nos limpa do pecado e nos molda na imagem de Cristo, o Filho de Deus. E aí você será participante, co-herdeiro com Cristo, irmão dele, ele sendo o primogênito entre muitos irmãos, como nós falamos. Você agora também terá a mesma linhagem de rei, a linhagem nobre e sacerdotal que Cristo possui. E você vai passar dessa vida aqui cheia de aflições e já terá um lugar garantido no reino celestial de Deus, que esse é eterno. E o ladrão não rouba, a traça não corrói, né, os tesouros que o Senhor reservou para nós na eternidade. Amém? Que essa palavra seja de edificação para você. Se você foi tocado por essa mensagem, deixe um amém, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do quadro Café com Jesus. Fiquem na paz de Cristo.